Eu não sei se vocês param às vezes para perceber a mudança que a indústria tá sofrendo já nos dias de hoje, né? Ou seja, a entrada da tecnologia, né? Outro dia eu fui visitar uma fábrica de ração aqui e essa fábrica de ração já tem soft start, porque ela tem motores aí de 150 CV, 200 CVs, ela tem inversor de frequência, ela tem instrumentos de nível, tal. Então perceba que uma das coisas que essa pessoa me falou, lá o gerente dessa fábrica, foi: cara, a coisa que eu mais peno aqui é com mão de obra. Eu tenho dificuldade com mão de obra na hora da manutenção, porque a gente não encontra mão de obra especializada. Então você encontra aquele eletricista que vai lá, que desliga o motor para poder ajudar a tirar o motor e levar para um reparo, mas você não encontra o cara que vai configurar a soft start, embora seja algo muito simples, requer conhecimento técnico para fazer, né? Então você não vai encontrar aquele cara que vai fazer um ajuste lá no inversor de frequência para melhorar ou para resolver um problema que aconteceu que é de campo, né? Às vezes acontece alguns problemas de campo mecânico e que para a fábrica não parar, ali você faz um ajuste, melhora um ganho de torque ali no inversor de frequência. Então, quando eu falo de soft start, eu estou dando um exemplo só. Soft start, inversor de frequência, eu estou falando de itens que já fazem parte, são drives, são da parte elétrica, mas eles são partes já da automação industrial. E por que eles são parte da automação industrial? Porque hoje é muito comum você ter a comunicação dos inversores em rede com PLC para esses dados subirem lá para o supervisório ou para ir para o banco de dados. Então, assim, é muito comum você encontrar esse tipo de situação, tá? Então, como fica agora o eletricista, ou vamos chamar assim, o eletricista industrial nesse meio, se ele não consegue acompanhar esse nível de conhecimento, né? Então ele fica em más lençóis, eu já estou respondendo. Ele fica numa situação muito difícil, porque o mercado vai requerer sempre dele um conhecimento, né, para poder atender as demandas daquela empresa. Então isso é normal. O mercado vai ser sempre assim, vai procurar quem resolve os problemas dela. E esse indivíduo, ele precisa se inserir. Então, se eu dei só esse exemplo, que foi da soft starter, do inversor de frequência, então imagine agora isso conversando com um PLC. Então, se você é técnico, já formado como técnico, e você ainda está trabalhando como eletricista industrial, você precisa conhecer a automação para você ser visto e poder ir lá para o seu cargo que é de direito, tá certo? Então você só vai conseguir ser visto, ser lembrado, se de fato você tiver uma entrega, como é que se diz, compatível com aquele cargo, que dê visibilidade. A sua entrega precisa te dar visibilidade para alguém lembrar e dizer: rapaz, eu vou subir esse cara, porque eu também não posso perder ele. Tá? Muitas pessoas, às vezes, assim, se dedicam bastante ao seu trabalho. É um parênteses que eu quero abrir aqui, né? Então, elas são muito dedicadas ao trabalho, elas são pontuais, elas são esforçadas, elas são tudo. Mas o cara que está lá com o curso técnico, ele é muito esforçado para trabalhar como um bom eletricista. Certo? Vou repetir, para se você não entendeu o que eu falei, eu vou repetir a você. O cara é formado lá em eletrotécnica, aí ele entrou na empresa como eletricista industrial, e ele se dedica, ele é uma pessoa pontual, muito aplicada, mas para ser um eletricista. Então, cara, as possibilidades de você ser lembrado para ir para o cargo de técnico, elas acabam ficando muito escassas, entendeu? Porque você está entregando como um bom eletricista. Então, como um bom eletricista, você vai ser lembrado para ser um bom eletricista. Não é difícil, tá, gente? Não é difícil eu encontrar pessoas que se formaram, que trabalham hoje como eletricista industrial e que, infelizmente, tá, elas não têm hoje, elas podem adquirir, tá certo? Porque a ideia aqui é levantar sua autoestima, não é baixar sua autoestima, não, de jeito nenhum. Elas podem conseguir e elevar o seu nível para a função de técnico de novo, porque elas parecem que se acostumaram e se acomodaram a fazer aquelas atividades de eletricista, e elas simplesmente não vão atrás mais de conhecimento. E elas ficam paradas no tempo. Elas ficam paradas no tempo. Né? Então, quando se deparam ali com um diagrama funcional um pouco mais complexo, que sai daquela estrela triângulo, daquela partida direta, o cara já não consegue mais acompanhar o raciocínio, ele já não consegue mais
consegue mais ligar o tico com o teco, então ele entra numa zona de depreciação profissional muito grande. Então fica essa dica aí, se você se encontra nesse estado aí de paralisia, né, paralisia funcional da sua profissão, é hora de se mexer, ó, porque quem está vivo se mexe, né? Quem está vivo está em movimento, então precisa se mexer, precisa voltar ao prazer de buscar conhecimento. Conhecimento hoje, pessoal, ele é de mais fácil acesso. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu tenho vídeos meus aí que tem mais de 5 mil visualizações, 6 mil visualizações, ou seja, pelo menos 5, 6 mil pessoas tiveram a oportunidade de entrar num vídeo para ver um conteúdo. Se gostaram ou não gostaram é outra história. Mas clicaram lá para ver, ou seja, a oportunidade que a gente tem hoje de ter conhecimento. Então, não dá para ficar parado e esperando a morte da bezerra, porque a bezerra pode ser você, tá? Então, depois desse papo duro, depois desse papo pesado, né? E ele tem um objetivo dele ser duro e ser pesado, é fazer você simplesmente despertar, porque a única pessoa que vai ganhar com esse despertar é você mesmo, tá certo? Não é a sua empresa, porque a sua empresa, no dia que ela achar que você não dá conta, ela tira você e coloca outro, tá? Que dá conta e pronto. E acabou. E é assim que funciona. E eu tenho certeza que se você tem mais do que 25 anos, você já viu isso acontecer muitas vezes. Você sabe que eu estou falando aqui é mais do que realidade. Não é isso?